Desde o início, o governo federal tem combatido a pandemia de coronavírus em todas as frentes. Da saúde à economia, dos brasileiros em comunidades carentes aos que estão no exterior. Afinal, ninguém fica para trás. Facilitando o acesso à população a testes, tratamentos e garantindo máscaras, álcool em gel, luvas e equipamentos de proteção individual para quem está na linha do combate. Auxílio emergencial a trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores, a todos os brasileiros em situação mais vulnerável. Programa de manutenção do emprego e da renda, expansão do Bolsa Família. Tudo isso porque nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Milhares de profissionais de saúde contratados, descontaminação de espaços públicos, operações para garantir a chegada de equipamentos e medicamentos, abastecimento em todo o território, tudo para que ninguém fique para trás. Suspensão de tributos, diminuição de juros e negociação de dívidas para os empresários e também para as famílias brasileiras. Crédito para pagamento de salários e preservação de empregos. Novos créditos e suspensões de dívidas para estados e municípios. Acolhimento, socorro, tratamento, prevenção, auxílio, reconstrução. São muitos os números, inúmeras as ações. Para que possamos sair dessa juntos, para que possamos sair dessa maiores, para que continuemos fazendo deste grande país uma grande nação, ninguém pode ficar para trás. Ninguém. Com a permissão do ministro Braga Neto, só queria agradecer à SECOM, Secretaria de Comunicação, na pessoa do Fábio von Garten, que produziu esse vídeo, por uma questão de justiça, né? Eu esqueci de mencionar a Rede TV, que também tem colocado o número de recuperados e salvos, e a CNN. Mais uma vez, muito obrigado. Emocionante. Boa tarde, senhores. Emocionante. Emocionante, Brasil. Nós sonhamos com esses 500 dias. Sonhamos muitos. Todos nós, ministros, sonhamos com a celebração dos 500 dias. E, coincidentemente, os 500 dias, ele é o Dia Internacional da Família. E nós tínhamos sonhado com a entrega dos 500 dias. Quando nós saímos para descansar no final do ano, a gente saiu sorrindo, porque no dia de hoje nós íamos entregar para o Brasil tanta coisa. A gente saiu feliz porque entre o 400 e o 500 dias, vocês estariam aqui com a gente hoje recebendo as nossas entregas. Seria um dia de grande celebração. A gente sonhava com uma grande festa aqui no Palácio, a gente sonhava em fechar as ruas e celebrar. Os índios dançando com a gente, os ciganos, os quilombos vindo para cá para celebrar todas as entregas, os ribeirinhos. E hoje nós estamos aqui, em 4 ministros, apresentando. Porque do 400 para o 500 dias nós fomos surpreendidos com o vírus, com a pandemia. Mas estamos desanimados? De jeito nenhum. Podemos até estar tristes porque não podemos hoje fazer a nossa grande celebração. Mas estamos aqui para dizer que nós estamos fazendo muito. O vírus não nos abateu. Queremos hoje, no Dia da Família, mandar o nosso abraço para todos aqueles que perderam um parente, um amigo, um ente querido, filho, mãe, um irmão. Hoje nós não temos muito o que celebrar, não. Mas a gente quer fazer um compromisso com o Brasil. Nós vamos ter os 1000 dias. E a nossa festa vai ser muito maior. A celebração vai ser muito maior.
E nós estamos aqui para dizer que do 400 para o 500, nesses 100 dias, esses ministros trabalharam muito mais. As nossas entregas, talvez vocês não estão vendo as grandes obras, porque fomos impedidos. Mas as nossas entregas estão lá nos armários. Quando as famílias abrem os armários, o arroz e o feijão está lá. As nossas entregas estão no cuidado com a criança, com o idoso, com a mulher. Estamos cuidando do nosso povo. É possível que ainda não tenham chegado em todos. A semana que vem nós temos um grande desafio, eu e a primeira-dama, nós vamos à região ribeirinha. As carretas estão sendo lotadas esse final de semana. As cestas básicas vão chegar na Ilha do Marajó, ministros. Vocês não têm ideia a logística que é para chegar uma cesta básica na região ribeirinha. Nós vamos ter que envolver carretas, nós vamos ter que envolver navios da Marinha, depois nós vamos ter que envolver navios menores de pessoas que estão vindo colaborando, depois pequenos barcos. E em alguns lugares depois nós vamos ter que ter jovens carregando nas costas, porque entre a beirada do rio e até comunidades, até um dia de caminhada. Mas as cestas básicas vão chegar a todos no Brasil. Vocês não vão ver, porque é difícil para vocês da câmera ir com a gente e carregar a câmera nas costas, porque pesa, é longe. Mas ninguém vai ficar para trás. Essas são as nossas entregas nos nossos 500 dias. Um pouco tristes, mas não desanimados. Estive aqui nas últimas sexta-feira dos últimos meses, falando de todas as entregas na área social. Eu acho que seria repetitivo eu vim aqui apresentar números, mas a gente chega aos 500 dias com mais de 200 bilhões de investimentos em todos os 5.570 municípios, beneficiando mais de 200 mil profissionais que estão lá na ponta. E mais de 100 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Esse é o governo que cuida de famílias. Na área da saúde, quanta coisa a gente tem feito. Se a gente fosse aqui trazer números, a gente ficaria a tarde toda aqui, apresentando para os senhores os números dos 500 dias. Mas a gente percebeu nesse momento da área da saúde que a gente precisava cuidar de detalhes. Nosso ministério, por exemplo, na área da saúde, apresentou um detalhe que o mundo inteiro está vindo pedir para o nosso ministério a cópia. Uma cartilha de prevenção de acidente doméstico. Este é um governo que pensa em família. Hoje é o 500 dias de governo. Dia Internacional da Família, estou dando aqui para vocês um exemplo. Que outro governo pensou em falar para as famílias, cuidado, nesse momento de quarentena, com os acidentes domésticos, porque sem quarentena já acontece tanto. Nesse momento que as famílias estão dentro de casa, as crianças com muita energia, correndo, se batendo nas paredes, correndo, nós preparamos uma cartilha de prevenção de acidentes, com a nossa Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, que está aqui o nosso secretário. E essa cartilha está beneficiando tantas crianças. Aí a gente vem na área da proteção social e a gente encontra aqui mais de 2.500 gestores de assistência social sendo treinados com relação à proteção neste momento de pandemia, como proteger os vulneráveis. Aí a gente vem aqui agora com mais de 2.000 conselhos tutelares recebendo material lúdico para que o conselheiro tutelar, vá nas casas falar com crianças sobre coronavírus. Vocês conseguem entender um governo federal que treina alguém para falar de forma lúdica para a criança lá na porta como se proteger do coronavírus? O governo Bolsonaro pensou. Nós temos conselheiros tutelares com nariz de palhaço. Indo na porta, batendo na casa, eu quero falar com a criança. Quero falar sobre um bichinho chamado coronavírus. E ele precisa lavar mão. Isso é um governo que se preocupa com criança, falando de forma lúdica, com todas as crianças do Brasil. Nós temos aqui no âmbito do programa Criança Feliz. Você sabe que o programa Criança Feliz do ano de 2019 ganhou o maior prêmio mundial. Nós fomos matéria no mundo inteiro, pouco vocês falaram sobre isso. Do maior programa de atendimento à primeira infância, foi o Brasil que ganhou o prêmio mundial.
E o programa Criança Feliz tem 25 mil visitadores domiciliares, que visitam as crianças na primeira infância. Esses 25 mil visitadores também foram treinados para falar com as mães de crianças de primeira infância sobre o combate ao coronavírus. É um governo que se preocupa com a criança na primeira infância. Aí a gente vem, o programa Famílias Fortes no nosso ministério treinou mais de 450 profissionais neste momento em 20 municípios para já começar a executar o programa Famílias Fortes, um programa que vem de outros países, que deu muito certo em outros países e que a gente já está treinando os profissionais, porque quando acabar a pandemia, o Brasil vai ser um país de famílias fortes. Porque o governo Bolsonaro acredita que família forte é nação soberana, é nação próspera, é nação protegida. Aí a gente vem com o Ministério das Relações Exteriores. Mais de 21 mil pessoas repatriadas. E quando essas pessoas começaram a ser repatriadas, o governo Bolsonaro disse, primeiro as famílias, vai vir as famílias, as crianças, os idosos, as mulheres que estão sozinhas lá fora. Esse é um governo que se preocupa com a família. Não tem no mundo nenhum outro governo que repatriou mais de 21 mil pessoas em tempo de pandemia. É o governo Bolsonaro. É este governo. Aí a gente continua vendo, nos 500 dias, o que vocês fizeram. Tanta coisa. Ações já concluídas com foco no enfrentamento à violência. Hoje nós apresentamos aqui a nossa campanha de enfrentamento à violência doméstica. Cresceu no Brasil? Cresceu. No estado do Acre, 600%. Mas foi só no Brasil? Não. Todos os países que passaram pela pandemia, que estão passando pela pandemia, estão registrando números de violência doméstica. Mas a gente está fazendo o enfrentamento de uma forma muito séria. Para vocês terem uma ideia, o enfrentamento tem feito de todas as formas. Eu vou citar um exemplo, mas me permitam não dizer o nome da empresa. Uma única empresa de cosmético, em parceria com o nosso ministério, despejou no mercado, nos últimos meses, 700 milhões de produtos cosméticos, em que seu produto vem escrito o seguinte para a mulher: você não está sozinha. Em caso de violência, ligue 180. Sabe quanto essa empresa cobrou do governo federal? Nenhum centavo. Protegendo mulheres, junto com o governo federal. E a iniciativa privada veio como nunca proteger famílias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uma empresa, a Associação dos Produtores de Pequenas Aeronaves no Brasil, ofereceu agora para o Pátria Voluntária e para o nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus, 1.000 pequenas aeronaves e seus pilotos para saírem no Brasil distribuindo cestas básicas conosco. Só um governo com muita credibilidade, a iniciativa privada e a sociedade civil viria da forma como está vindo, cuidar do nosso povo. É todo mundo cuidando de todo mundo. Eu encerro dizendo para vocês, Ministério da Cidadania, investindo mais de R$1.300.000, investindo dinheiros em mais de 1.300.000 pessoas, mais de 1.300.000 pessoas, imigrantes, que estão no Brasil sendo cuidadas e recebendo cartilhas nos seus idiomas de como se proteger do coronavírus. Cuidando de famílias brasileiras, cuidando de famílias imigrantes, cuidando de todo mundo. Nós terminamos, ministros, com as nossas famílias sendo alimentadas, com os nossos imigrantes sendo alimentados, os nossos indígenas, as cestas básicas estão chegando em todas as aldeias, nossos ciganos, nossos quilombolas. Nós entregamos esses 500 dias com as ações sociais jamais vistas na história do Brasil. Todos os nossos sendo cuidados e alimentados. Não temos muito hoje a celebrar, mas temos orgulho de dizer que o nosso povo está sendo cuidado. Parabéns, governo Bolsonaro. Parabéns, ministros. Parabéns a toda a equipe. E aqui, ministro Braga Neto, parabéns ao comitê. Aqueles heróis que ficam ali 24 horas. Aos nossos secretários que sentam ali, ministro, olha, e que a imprensa não mostra para o Brasil. A esses heróis, esses homens e mulheres que trabalham 24 horas para a gente cuidar do Brasil. 500 dias de muitas realizações.
Deus está cuidando desta nação. Obrigada.